paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aí na quinta parte aí do nosso pequeno... Não é estudo. De um livro sobre batalha espiritual que vai te ajudar muito e vai te ajudar a crescer espiritualmente. Só basta você botar em prática os versículos que eu citar aqui, você dá pausa no vídeo, leia a palavra do Senhor, amém? Que você vai crescer e vai aprender, não só comigo, mas também com o que eu trago aqui para vocês, seja dentro da palavra de Deus, seja a minha experiência no mundo espiritual, né, sobre a experiência na obra de Deus, e também sobre alguns livros, né, que alguns homens e mulheres de Deus tiveram experiências sobrenaturais e venceram, e hoje a gente pode também aprender com eles, amém? Atividades de Satanás. Satanás, né, ele tem acesso à presença de Deus e opera sobre a terra, incluindo o ar ou a região acima da terra. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Podemos resumir as atividades de Satanás assegurando que sempre elas são dirigidas contra Deus, seu plano e seu povo. Ele atacará nas áreas de adoração a Deus. Então a palavra de Deus, seu caminhar cristão e seu trabalho para Deus, né? Mais atividades específicas serão abordadas em futuras lições. Os atributos de Satanás, né? Os atributos de Satanás, se você não sabe, eu vou lhe dizer. Como você já aprendeu, Satanás é um espírito, porém também tem atributos de uma personalidade real. A Bíblia ensina que ele mesmo é inteligente e astuto. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 3 diz: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Tem emoções? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Aleluia. Tem vontade própria? Satanás tem vontade própria? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz assim: Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. Ele é poderoso? Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Enganoso, Satanás é enganoso? Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Satanás, ele é cruel? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8.
Sede sombrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Satanás é mentiroso? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Os nomes de Satanás na Bíblia, os nomes de Satanás, a Bíblia dá muitos nomes ao diabo. Nomes que revelam mais sobre a sua natureza e atividade. Como você aprendeu anteriormente, Satanás foi originalmente chamado de querubim, ungido, e Lúcifer, antes de sua rebelião. Outros nomes de Satanás são Abaddon, palavra hebraica para o anjo da destruição. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, você pode ler na sua Bíblia. Acusador dos irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, você pode ler aí. Anjo do abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Apolion, palavra grega diz destruir. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, você pode ler na sua Bíblia. Beelzebu, Mateus capítulo 12, versículo 24, Lucas capítulo 11, versículo 15, Marcos capítulo 3, versículo 22. Belial, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Enganador, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Destruidor, Apocalipse capítulo 9, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Diabo significa caluniador, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Mateus capítulo 4, versículo 1. Dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Inimigo, Mateus capítulo 13, versículo 39. Maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19. Deus deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deus é rei de Tiró, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 15. Mentiroso, pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. Assassino, João capítulo 8, versículo 44. Pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. Príncipe dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24. Príncipe deste mundo, João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 14, versículo 30. João capítulo 16, versículo 11. Príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, 2. Satanás significa adversário, opositor, João capítulo 13, versículo 27. Serpente, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Tentador, Mateus capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Leão que ruge, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Governante das trevas, Efésios capítulo 6, versículo 12. Espírito que opera nos filhos da desobediência, Efésios 2, 2. Você pode reconhecer o poder de Satanás a partir de seus atributos e nomes devido ao fato de ele ser enganador, um poderoso inimigo. Então a Bíblia adverte em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sombrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: nem deis lugar ao diabo. Satanás não é. O que ele não é? Diferente de Deus. Satanás não é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Se Satanás pudesse ver o futuro, nunca ele teria permitido que Jesus morresse na cruz. Então ele teria conhecido que a morte de Jesus derrotaria seu poder e proporcionaria uma vida de escape do jugo do pecado para o ser humano.
E Satanás não é onipotente, todo-poderoso. Jesus disse que o poder de Deus dentro de você é maior do que o poder de Satanás, para aqueles que creem em Jesus. Então, Satanás não é um inimigo derrotado. João 12:31 você pode ler aí na sua Bíblia. João 12:31. Ele é forte somente com aqueles que se rendem a ele. Seu poder está limitado ao poder de Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 10 e 12. Você pode ler aí. Só é capaz de vencer o crente na medida em que o cristão lhe dá o controle. Visto que Satanás não é onipresente, presente em todas as partes, ele envia as hostes demoníacas por toda a terra para fazer sua vontade e cumprir seus propósitos. Você aprenderá mais sobre isso, nos decorrer de alguns vídeos que eu vou citando para vocês, para os amados irmãos. Então estude, estude o registro bíblico das palavras de Satã. Suas palavras servem como uma introdução adicional à sua estratégia. Você pode ler em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essas são as manobras táticas de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Você pode ler em Jó capítulo 1, versículo 7, 12. Jó capítulo 2, versículo 1 e 6. Você pode ler em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 11. Você pode ler em Lucas capítulo 4, 1 e 13. Satanás é o oposto exato ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Deus para aproximar os homens dele. Então, Satanás está comprometido em afastar os homens de Deus. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Espírito da verdade, verdadeiro, doador da vida, santo, como pomba, ajudador, conceder expressão, advogado, mais forte que Satanás. Satanás, espírito do eu, mentiroso, assassino, malvado, serpente, adversário, faz os homens se calar, caluniador, homem forte. Referência: 1 João capítulo 4, versículo 6. Você pode ler aí. 1 João Jesus disse que Satanás é o inimigo, é o malvado, é o príncipe desse mundo, é mentiroso, é o pai da mentira, é um assassino, caiu do céu, tem um reino, semeia o joio entre o trigo, arrebata a palavra de Deus dos ouvintes, usou uma mulher